Notícias. 7h20. E na campanha Feito no MS, que visa o fortalecimento do setor industrial de toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, tem o apoio da Eldorado Brasil, Citrel, Governo do Estado, Sistema Fiemes, Prefeitura de Três Lagoas, Irmãos da Agosto, Perfilados Metálicos, Aluan Indústria e Comércio de Metais, Latasa Reciclagem, Associação Empresarial de Paranaíba, Paper Excellence e do Sindicato dos Fiscais Tributários de Mato Grosso do Sul. Ao longo deste mês de maio, uma série de entrevistas e reportagens especiais estão sendo divulgadas nos veículos de comunicação do Grupo RCN, em Três Lagoas, em Campo Grande, aqui em Paranaíba e também em Aparecida do Taboado. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o secretário municipal de Indústria e Comércio, Edivando Quirino, que conversa conosco sobre as medidas que poderão ser tomadas pelo Poder Executivo para falar a respeito também da instalação do Sistema S, da possível instalação aqui no nosso município. Bom dia, Edivando. Bom dia, Thalita. Bom dia ao nosso amigo Alex e bom dia aos ouvintes da cultura, né? Edivando, o que a gente tem, ao longo de todo esse mês, a gente tem recebido aqui empresários, né, falando aqui especialmente da região que a gente, né, alcança, que é a região de Paranaíba, e não digo assim, nenhuma reclamação, né, mas o que eles falam muito é a respeito da qualificação da mão de obra. E essa possível instalação aí do Sistema S aqui no nosso município, eu acho que tem sido aí até uma luz, né, um alívio para o empresário que tanto reclama disso. Como que a prefeitura está vendo essa instalação? Está aí também arquitetando, né, para que tudo dê certo, para que eles se instalem aqui no nosso município. Bom dia. Bom dia. Ô, Thalita, você sabe que a gente ocupou um cargo público agora e eu venho da vida privada, né? Eu tenho uma empresa, eu construo móveis planejados. Veja bem, a sociedade, os empresários, o comércio, todos cobram essa mão de obra qualificada. Foi uma coisa até interessante. Assim que eu assumi a pasta, lá em janeiro, eu estive no centro da cidade, estava andando, vendo o comércio, e o que eu mais ouvia? Edivando, eu estou feliz com a sua nomeação na pasta. Por quê? Porque você vem da vida privada, você conhece o sofrimento da gente, você sabe que a gente não tem mão de obra qualificada aqui em Paranaíba e a gente sofre muito com isso. E aí, Thalita, eu tirando por mim, na minha empresa, que eu tenho 30 anos de empresa aqui, você depara com essa situação, sabe? Você vê, você dá oportunidade para uma pessoa para trabalhar com você, você forma ele, daí 2, 3 anos ele te abandona e te deixa na mão e você tem que correr atrás para formar outro. E conversando com o Flávio Cury, presidente da Associação Comercial, ele falou para mim, Edivando, eu sou seu parceiro, a associação está em parceria com a sua pasta e o que nós precisamos instalar aqui em Paranaíba é o Sistema S. Eu não tinha muito conhecimento a respeito do Sistema S, que a gente veio falar mais no Sebrae, né? E aí a gente começou a discutir esse assunto. E eu achei de uma importância, até porque veio a calhar com a situação encontrada que eu estive na pasta, né? E daí para cá eu comecei a desenvolver um trabalho para ir buscar esse Sistema S. E a gente, com o apoio do prefeito, que é muito importante a gente divulgar isso, o prefeito nos deu total amparo para isso, esteve 2 vezes comigo em Campo Grande, nós estivemos na Assembleia Legislativa conversando com o presidente da Assembleia, o Paulo Correia tem uma influência muito grande e ele nos levou a Fiemes, onde conhecemos o Sérgio Long, que é uma pessoa fantástica e nos prontificou em vir a Paranaíba para escolher uma área, que é a contrapartida da prefeitura, é a área para construir.
Uma área que, diga-se de passagem, não é pequena, é grande, são quase 10 mil metros quadrados para construir o sistema S. Se prontificar a Vinha Paranaíba, definir essa área e, posteriormente, a gente implantar o sistema S aqui em Paranaíba. O sistema S, ele é formado por 9 entidades, Thalita, que é até bom a gente estar divulgando para as pessoas saberem, porque está um alvoroço total por causa desse sistema S para vir para Paranaíba, mas as pessoas não sabem o que é o sistema S. Eu até ia falar, muitas vezes, como você disse, a gente lembra do Sebrae, né? Lembra muitas vezes só do SESI. E quando a gente fala aqui do centro integrado, né? Isso envolve muito mais, né? Não são só essas duas, só isso, né? Tem muito mais coisa envolvida. Tem muito mais coisa, Thalita. E uma outra coisa que é importantíssima. O que isso traz de benefício para o município? O que significa isso tudo, essa estrutura? Para você ter uma ideia, é um investimento de 12 milhões de reais. Então, não é um brinquedo que vem para cá, não. Vem uma coisa muito ampla, muito grande. E o que traz isso de benefício? O treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa, assistência técnica, lazer e serviços considerados de interesse público, que são, né? Os serviços à população como escola, cursos técnicos, pesquisas, atividades culturais e esportiva. Então você vê que o centro integrado, ele não é só para curso. Além disso, ele constrói um atendimento ao público. Ele tem uma assistência social que gira em torno de 150 a 300 famílias que o sistema vai assistir. Você entendeu? Então é muito importante isso. Paranaíba, se Deus abençoar e vai ajudar a gente vai conseguir trazer esse sistema para cá. Paranaíba vai ganhar e muito. Não é só as empresas que vão ganhar com isso. A população vai ganhar com isso. E isso é muito importante a gente divulgar. E quando a gente fala desse centro, quais cidades que a gente pode ter aí como referência que também tem, que já possuem essa instalação? Três Lagoas. Três Lagoas tem o centro completo, né? O centro, na realidade, o sistema integrado, ele é composto pelo Senai, pelo Senac, pelo Sesc, pelo SESI, Senar, Sescop, Senat, SEST e, por fim, pelo Sebrae. Então, o que deixa a gente feliz é de você saber, igual eu mencionei, que eu venho da área privada, que é importante a qualificação da mão de obra. Hoje é a mesma coisa de um estudante quando pega o diploma. Ele vai para o mercado de trabalho, a primeira pergunta que o empresário faz para ele é assim: você tem experiência? Não. Como que ele vai ter experiência se ele estava estudando? Essa é a pergunta, né? A mesma coisa é o sistema. Você vai colocar qualquer cidadão para trabalhar em qualquer uma dessas empresas que a gente tem aqui. A pergunta que o empresário vai fazer para ele é o seguinte: você sabe trabalhar nesse ramo? Não. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar essa oportunidade para que, através de cursos ministrados pelo sistema, possa inserir esse trabalhador no mercado de trabalho. Esse aqui é o importante, além de toda essa assistência que o sistema vai dar, né? Que é importante. Falando desse fortalecimento da indústria, né, a gente teve recentemente aí aprovado pela Câmara as alterações na lei do Prodepar, né, que acho que vai abranger também um pouco mais da Prefeitura poder conceder esses benefícios, né? Foram diversas alterações, mas acho que uma das principais seria essa, né, de poder também atender aquela pessoa, às vezes, que é pequena, mas que também está gerando emprego, também está aí produzindo, está processando aqui no município. Thalita, a gente modificou a lei, né? A lei do Prodepar. O Prodepar tem um conselho, ele era formado por 5 membros, hoje é formado por 7 membros. E todas essas empresas que virão para o município ou que já estão no município, a gente tem um carinho, um cuidado muito grande. Por quê? Porque tem os benefícios, tem as contrapartidas, tem a geração de emprego, que é fundamental, né?
E essa lei, ela foi criada em 1987 e ela já estava muito defasada, precisava dos reajustes, você entendeu? Eu costumo dizer, a lei era 13 artigos, nós conseguimos fazer 33 artigos, então só por isso você já vai entender que mudou e mudou muita coisa. Mais que dobrou, né? Mais do que dobrou, né? Então tem tudo um amparato que hoje nos dá a Secretaria de Indústria e Comércio as condições da gente estar atendendo, fazer um atendimento de primeira qualidade a um grande empresário, até mesmo no nosso município, no nosso comércio local, você entendeu? E é uma coisa que a gente batalhou muito, ficamos aí mais de 40 dias estudando as formas, fomos para a Câmara, porque precisa da aprovação da Câmara, tivemos na CCJ da Câmara, explicando as mudanças da lei, e graças a Deus a lei foi votada por unanimidade na Câmara. Haja visto que todos entenderam que a gente precisava. Por exemplo, está só um exemplo para você. Quando a gente fazia alguma visita ou você convida alguma empresa para vir para Paranaíba, a gente era restrito somente no parque industrial, não podia sair dali. Eu tenho uma empresa que ela não pode, os insumos ou a matéria-prima dela não pode ser feito no parque industrial, tem que ser feito em outro local do município. Eu não podia atender a empresa, porque eu não podia, aí eu tenho que mandar para a Câmara autorizar, voltar, então restringir a gente muito ali no parque industrial. Hoje não, dessa mudança a gente pode estar atuando em todo o município. Por exemplo, só para citar um exemplo para você, São João do Aporé. São João do Aporé tem uma empresa que vai instalar lá, que é um laticínio, e a gente até hoje não conseguiu atender eles. Por quê? Porque ficava restrito. Ele não consegue, porque se ele não vir aqui para o parque industrial, não dava certo. Não consegue atender e para ele é melhor ele tá lá porque ele está perto dos produtores rurais, né? A matéria-prima que é o leite está lá. Está lá, né? Exatamente. Edivando, eu fiz um levantamento, eu estou até tentando atualizar aqui, mas falando da geração de empregos da indústria, né? Que o foco da campanha é justamente a indústria. E no mês de março, né, segundo dados do CAGED, aqui em Paranaíba, né, o estoque, né, que é assim o total de vagas, a indústria aqui em Paranaíba foi um número que até me surpreendeu, tinha 1.720 trabalhadores, né? E muitas vezes quando a gente fala esse número, as pessoas falam, mas aonde que está tudo isso, né? Porque a gente, quando pensa em indústria, acha que tem que ser aí um volume de 400, 500 empregos, né? Aqui em Paranaíba a gente não tem assim tantas indústrias que empregam esse número tão alto de pessoas, mas eu acredito que o pequeno também, né, é importante. Eu acho que a gente tem que falar disso porque ontem ontem o Rafael da Luan teve aqui, né, no estúdio conversando com a gente sobre a campanha e ele falou, olha, quando o empresário quer, né, ele não fica só cobrando do poder público, ele também vai lá e faz a parte dele, né? Então, muitas vezes reclama da falta da qualificação da mão de obra ou, não tem incentivo, mas quando o empresário quer, ele coloca aí a mão na massa, arregaça as mangas, né, e vai buscar o que é dele. E eu achei muito interessante isso. E falando aí também, né, do pequeno empresário, né, do pequeno, daquele, como, por exemplo, o laticínio que vai lá no distrito, né, acredito que vai gerar aí o quantitativo de empregos que não vai ser um número grande, mas vai atender aí, né, vai ter aí a sua geração de emprego. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos praticamente há 2 anos atravessando um dos piores momentos no nosso Brasil, no mundo inteiro, né? Essa pandemia detonou. Eu tenho acompanhado constantemente grandes empresas, a gente fica muito focado em buscar empresas para Paranaíba, para gerar mais mão de obra, mas tem uma outra coisa que é fundamental também. É necessário que a gente dê um amparo para quem já está aqui, que está atravessando por uns momentos difíceis também. Porque não tem ninguém nesse Brasil nosso que esteja nadando no dinheiro hoje. Realmente essa pandemia, ela veio e prejudicou um todo, no geral, e eu até menciono mais, eu acompanhando esses índices, quando você me citou aí o exemplo dessas mãos de obra aqui, mas mesmo assim eu ainda tenho um dado para te falar. No mês de maio, nós estamos em maio. No mês de abril, nós estávamos com uma defasagem no CAGED de 132 empregos, para você ter uma ideia, o município.
Entendeu? Então, quer dizer, a gente não está 100% não. E olha tanta gente. O que eu atribuo isso aí é esse povo guerreiro de Paranaíba, né? Porque todos nós precisamos de emprego, nós precisamos de renda, nós precisamos de levar o pão nosso de cada dia, né? Então, é uma coisa que as empresas, e isso nós estamos tendo aqui, a gente não pode reclamar. Então, por isso que eu falo para você que é necessário que a gente dê a mão e ajuda quem já está aqui também. Não é só correr atrás para trazer emprego à torta direita, não, porque nós precisamos disso. Nós precisamos também pensar no nosso comércio, que é uma das coisas principais. Pensar nesse mundo desempregado que tem, que até a gente vai falar agora há pouco do MEI, que eu quero falar com você a respeito do MEI. Então a gente tem que pensar nisso tudo, nós temos que pensar num contexto geral. Buscar emprego para quem está desempregado e também cuidar de quem está empregado para que ele não venha a ficar desempregado. Isso é importantíssimo. E com isso, o poder público tem por obrigação de estar junto. E é o que eu faço na Secretaria de Indústria e Comércio. Eu constantemente estou visitando essas empresas, precisa de alguma coisa, eu vou lá, ajudo, socorre, precisa de, às vezes, umas coisas, pequenos detalhes, que é necessário que você esteja junto. Falando aí do CAGED, né, já que a gente citou, e você já podendo entrar nesse assunto do MEI, eu estou com os dados aqui do mês de abril. Só para o pessoal que está em casa poder entender, o estoque, né, de vagas aqui em Paranaíba é de 8 mil. Isso quer dizer o quê? Que em Paranaíba, formalmente, 8 mil pessoas trabalham, né? Seria isso. E dentro desse número de 8 mil, o setor que mais gera emprego é o setor de serviços, né? Os números aqui do mês de abril apontam que 2.357 pessoas estão empregadas nesse setor. O comércio vem em segundo lugar, com 2.132, e a indústria em terceiro, com 1.703, né? Uma variação pequena aí com relação ao mês de março, mas a gente vê o que é forte aqui, né? Em quarto lugar, só para a gente citar aqui, vem a agropecuária com 1.532. E isso a gente fala de formal, né? Daquela pessoa que tem a carteira registrada, daquela pessoa que trabalha formalmente. Quando a gente abre aí esse leque para pessoas informais, esse número acredito que aumenta, né? Pode aumentar. Você tem uma noção dessa variação? Eu tenho. Ele aumenta, mas não aumenta muito, não. O que aumenta aí, na realidade, é o índice do desemprego hoje no país, que está muito alto. Então, foi muita gente para a informalidade, correto? E isso, eu sabedor disso, eu já implantei, dentro do Sebrae, tem a cidade empreendedora. Dentro da cidade empreendedora, tem a sala do empreendedor. O que eu fiz? Eu busquei dentro da cidade empreendedora e montei a sala do empreendedor. O que a sala do empreendedor faz? Ela atende o MEI, o microempreendedor individual. O que ocorre? São essas pessoas, Thalita, eu sou um ser humano também e às vezes a gente a gente emociona com as coisas. Vou contar uma história que aconteceu lá na secretaria que me deixou muito emocionado. Um cidadão perdeu o emprego, não tinha como, 5 filhos, e foi para a rua e falou, e agora, o que eu faço? Eu não tenho emprego, eu não tenho renda, como que eu vou tratar dos meus filhos? De um dia para a noite, segundo ele, surgiu uma luz, e ele falou, já sei, nós vamos fazer, esposa minha, você vai fazer salgado e eu vou vender, para nós poder criar nossos filhos. E ele me contou isso na maior naturalidade do mundo. Falou, não fiquei com vergonha, nada, porque às vezes isso inibe uma pessoa. Você que tem um serviço que está bem, então lute por esse serviço seu, porque você não sabe o dia de amanhã, né? E ele falou para mim, não me senti envergonhado. No outro dia, peguei 2 caixas de isopor, pus esse salgado dentro e fui vender. Já estava com 6 meses, ele me disse o seguinte, Edivando, não volto mais a ser empregado dos outros, eu vou continuar a minha firma. E o que ele fez? Eu incluí ele no MEI, para que ele não perca esses tempos de serviço que ele ficou registrado, esses recolhimentos, nós encaixamos ele no MEI. MEI, o microempreendedor individual, o órgão público, a prefeitura, é obrigada a dar para ele, é lei, todos os direitos para abrir uma empresa dentro do MEI, né? Então, o que ele fez? Nós temos uma contadora, temos um advogado, é só ir na prefeitura que a gente vai
criar aquela pessoa, a sua empresa. A CNPJ para ele. Vamos dar a CNPJ para ele. E com um custo que é impressionante. Quem é empresário sabe do que eu estou falando, sabe da carga tributária que a gente paga, que é altíssima. O microempreendedor individual paga R$ 56,00 por mês. E ele tem todos os direitos garantidos. Ele pode ter um funcionário, ele pode registrar esse funcionário, ele, com esse valor que eu estou falando para você, ele pode se beneficiar dos trabalhos do INSS, o que precisar. Ele pode aposentar amanhã depois, que isso conta tempo de serviço para ele, você entendeu? Então você vê, aí isso tudo está dentro dessa sala do empreendedor que a gente tem. Nós temos a prefeitura hoje, tem uma contadora que vai dar todo esse respaldo para essa pessoa e que vai atender ele para que ele possa abrir a empresa dele. Você entendeu? Então isso é uma coisa muito fundamental. Por quê? Porque isso que não teve aqui em Paranaíba. Essas pessoas que estão na informalidade, eles não têm noção dos direitos deles. E isso o poder público hoje está dando. Essa nova gestão com o prefeito Maico, prefeita sempre cobrando da gente, que você vê assim, ele daquele jeito, mas ele cobra da gente. Ele chega e fala, eu preciso ver isso, e você tem que mostrar para ele números. Então isso é fundamental. E a gente está mostrando esses números dentro da secretaria. A gente está feliz porque a gente está fazendo um trabalho não voltado lá no top da grande empresa, mas voltado num todo. Nós estamos atendendo desde o pequenininho, desde quem realmente precisa, até o grande empresário. Edivando, para a gente poder finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco a respeito da campanha, né, dessa campanha feita no MS, que visa justamente o fortalecimento da indústria, né, e o reconhecimento também dessa classe que não parou aí durante a pandemia. Thalita, essa pandemia, igual eu já falei, mexeu muito com a gente. Eu acho importantíssimo esse tipo de campanha. Essa nossa aí é fantástica, mas eu digo assim, em tudo que é voltado para criar emprego e renda, eu acho importantíssimo. E aí vem aquele fato, né? A gente não pode olhar só a classe trabalhadora, porque o empresariado também está sofrendo, está passando por um período difícil. Eu fico, às vezes, até pensando, Thalita, você acha que é fácil para um patrão chegar e demitir um empregado, você sabendo que ele tem filho, você falar amanhã depois ele está na rua? Não é fácil para a classe empresarial, né? E aí o que ocorre? A gente tem que juntar, dar as mãos, ser unido, criar mais campanha a respeito dessa. Eu quero até parabenizar o grupo por essas atitudes, essa formação, essa ideia de estar de mãos dadas com o empresariado e criar essas campanhas, que isso aí ajuda muito a gente trocar ideia. E uma outra coisa que é importante, a gente vai ter o Sistema S implantado em Paranaíba, nós vamos ter o Sebrae junto com nós, junto conosco aqui. Então isso vai nos ajudar bastante, vai fazer com que a gente desenvolva mais, porque, por exemplo, eu faço parte do eixo da Costa Leste pelo Sebrae, e eu acompanho, a gente tem constantemente reuniões virtuais. E eu vejo as dificuldades em cada município, o outro ali briga por isso, o outro está correndo atrás disso. E isso é que é importante. Essas campanhas servem para isso, para que a gente saia fortalecido dessa crise e geramos mais renda e mais emprego. O nosso município merece isso. Edivando, a gente agradece a sua participação e os microfones sempre estão abertos aí, né, para a secretaria, está sempre divulgando, e a gente espera que outras, né, boas notícias sejam aí trazidas pelo Executivo e pela sua pasta aqui aos nossos ouvintes. Thalita, quem agradece sou eu, né? Você vem me cobrando faz tempo, você precisa ir lá na cultura, você precisa ir lá, eu preciso levar você lá, mas você sabe da correria, da dificuldade que é. A gente tem um prefeito muito arrojado, que não dorme, é constantemente dia e noite trabalhando e correndo atrás, e a gente é muito cobrado. E aí o que ocorre? Às vezes não dá muito tempo, né? Eu quero pedir desculpa para você, até estou pedindo em público, no ar, né? Pedir desculpa para você, mas dizer para você que a Secretaria de Indústria e Comércio está de portas abertas. Outra coisa fundamental, eu preciso até falar para você, a gente está mudando, a gente está saindo daquela sala lá da prefeitura. A sala de vidro. Na sala de vidro, e a gente vai para onde o prefeito está instalando um monte de secretaria, de departamento, naquele pavimento de cima do shopping lá, né?
Então a Secretaria de Indústria e Comércio vai para lá e eu terei o maior prazer de receber você lá. Pode ter certeza disso. Bom dia, meu querido amigo Alex. E um bom dia a todos da cultura. Fica com Deus vocês. 7h45.